Sabe quando você tá fazendo alguma coisa no piloto automático, tipo lavando louça, e de repente o seu cérebro decide que aquele é o momento perfeito pra te colocar em um tribunal? Como se estivesse julgando cada decisão que você tomou nos últimos anos. Bem, foi exatamente isso que aconteceu comigo. O problema é que nesse julgamento mental, aquela versão de mim que eu tava construindo na minha cabeça era praticamente impecável. Tipo, ela não errou onde eu errei, ela disse não quando eu disse sim, ou disse sim quando eu só escolhi ficar quieta. Ela foi embora na hora certa, ficou na hora certa, enfim, ela era perfeita. E eu acho que com isso pode surgir um certo incômodo, tipo, nossa, eu devia ter feito diferente. Que começa pequenininho e de repente tá dominando a sua tarde inteira. Eu fui pensar sobre isso porque eu acho que a gente não fala o suficiente sobre o quanto a gente consome energia competindo com versões de si mesmo que nunca nem chegaram a existir. Como se fosse um fantasma. Um fantasma muito bem construído que sabe exatamente como fazer você se sentir terrível, mas que se parar pra olhar bem não tem nenhuma cicatriz porque nunca viveu nada. E se é assim? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse feito diferente? Todas as perguntas que você pode imaginar e todas começam com as mesmas duas palavras. E se? Você já sentiu isso? Esse luto de uma vida que só existiu dentro da sua própria cabeça? Bem, eu considero como uma espécie de luto. Não de algo que você perdeu de verdade, mas de caminhos que você fechou sem nem perceber. Sem muita despedida, sabe? A vida foi andando e você foi junto. E pode ser que só muito tempo depois você virou, olhou pra trás e pensou: pera, o que foi aquilo que aconteceu ali? Ou o que eu deixei pra trás? Sabe o que mais pode pesar nesse e se? Talvez quando era uma decisão que você já sabia que ia tomar, mas só foi adiando. Sendo bem honesta, eu já fiz isso mais de uma vez. Fiquei em amizades que eu sabia que tinham prazo. No fundo eu já sabia, mas eu fui deixando, esperando o momento certo, esperando não ter que ser eu a fazer aquilo, sabe? Até que as coisas chegaram em um ponto que não dava mais pra ignorar e eu tive que finalmente encarar o que eu já sabia fazia tempo. Eu já fiz isso com trabalho também. Fiquei em lugares que eu sabia que eu ia sair, só não sabia quando. E muitas das vezes, quando chegou esse momento de sair, eu ficava me perguntando, e se eu tivesse saído antes? Será que eu teria, sei lá, focado mais cedo nas coisas que realmente eram boas pra mim, ou que eu realmente queria estar fazendo? E a verdade é que eu nunca vou saber. Essa é a parte mais difícil. Tem um filme chamado A Voz do Silêncio, que mexeu muito comigo, eu chorei muito assistindo ele. E se você não assistiu e curtiu um pouco anime, esses tipos de filme, dá uma chance pra ele. Acho que você vai gostar. E talvez chorar um pouquinho, só avisando mesmo. Mas enfim, voltando aqui, tem uma cena do filme que veio na minha mente quando eu tava escrevendo esse roteiro, que é quando o personagem principal, já mais velho, tá carregando anos de culpa por coisas que ele fez quando era criança. Ele chegou em um ponto tão escuro que ele não queria mais estar aqui. Grande parte disso porque ele não conseguia se separar daquela versão dele do passado que errou. Ele ficou tão preso naquele menino que ele não era mais, que ele quase não conseguiu ser uma versão nova de si mesmo. Tem uma cena no final que é uma das mais bonitas que eu já vi. Os X que ele colocava nos rostos das pessoas ao redor dele, aquela coisa de se isolar, de não conseguir olhar pra ninguém, eles começam a cair, um por um. É visual, mas você consegue entender exatamente o que tá acontecendo. Ele finalmente tá conseguindo estar presente. Não porque o passado dele sumiu ou foi apagado, mas porque ele finalmente parou de deixar o passado falar mais alto que tudo, especialmente o presente. E eu acho que é isso, sabe? A gente não precisa resolver o passado inteiro pra conseguir enxergar o presente, o agora. Aqui tá uma coisa que pra mim faz tudo isso fazer um pouquinho mais de sentido. Se hoje você consegue olhar pra trás e pensar, eu teria feito diferente, isso significa que você mudou, não que você errou, que hoje você é diferente. A pessoa que tomou aquelas decisões lá atrás estava usando a cabeça que ela tinha naquele momento, com as informações que ela tinha, com o tanto de medo ou de coragem que ela tinha disponível. E ela só tava tentando chegar do outro lado, sabe? Ela tava fazendo o que conseguia e tá tudo bem. Ficar cobrando lucidez de quem tava perdido é uma conta que não fecha muito bem e eu aprendi isso na marra. Passei um tempo considerável da minha vida em lugares que não tinham nada a ver comigo, forçando a barra pra caber em coisas que não eram pra mim. E hoje, com a cabeça que eu tenho agora, dá vontade de voltar naquele tempo e chacoalhar a mim mesma, sabe? Tipo, vai, se mexe, faz alguma coisa. Mas a verdade é que a pessoa que eu era naquele momento não tinha essa cabeça. Ela só tava tentando sobreviver e ela sobreviveu. Foi isso que me trouxe até aqui hoje. Então, eu parei de tratar esse e se como um inimigo. Tipo, ele aparece, tudo bem aparecer, às vezes dói, às vezes ele só fica ali no cantinho dele, mas eu não fico mais tentando me convencer que eu não deveria sentir isso, sabe? Porque eu acho que sentir tudo isso é humano. É de quem viveu, quem tomou decisões e que agora tem uma perspectiva diferente pra enxergar as coisas de outra forma.
Ah, e tem mais uma coisa. De tudo que eu já carreguei como uma fase ruim, como um e se, ou como um erro que foi difícil deixar lá atrás, tudo passou. De uma forma ou de outra. Tudo sempre passa. Eu amo falar piada sem graça, e uma das que eu mais falo é até uva passa. É a piada mais sem graça do mundo, mas eu juro pra vocês que é verdade. Tudo sempre passa. No fim das contas, essa versão de você que nunca existiu é uma espécie de borrão. Ela não tem as suas cicatrizes, não tem as suas vitórias, e ela só é perfeita porque ela nunca se arriscou de verdade, ela nunca errou, ela nunca viveu de verdade. E a única versão que é real é a que tá aqui agora. Tá tudo bem não ter certeza se você fez tudo certo. Esse e se só pode estar te mostrando o quanto você cresceu. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você sente quando pensa nessa versão de você que nunca existiu. É isso e até o próximo vídeo, pessoal.